Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Amados irmãos e irmãs, São Paulo, na carta aos Romanos, que nós lemos hoje, fala sobre os dons de Deus. Os dons que nós, humanos, recebemos de Deus, que devem ser usados de acordo com a norma da fé para o benefício de todos. Quando São Paulo fala dos dons de Deus, ele se refere não somente àquilo que nós chamamos de dons do Espírito Santo, os 7 dons, também não somente aos carismas, que são aqueles dons especiais, milagrosos, que alguns santos receberam da parte de Deus, mas dons significa todas aquelas graças, todos aqueles benefícios, tudo aquilo que Deus nos concede gratuitamente para o nosso bem e para o bem de todos. É aquele talento, né, especial que você recebeu de Deus, que é uma coisa natural, não é nada sobre-humano, mas que você poderia não ter recebido, mas a providência divina quis que você recebesse. Então, Deus, ele vai concedendo para nós diversos dons. De todos os dons que Deus concedeu para todas as pessoas, o maior de todos os dons, certamente, foi um dom que ele concedeu a uma mulher especial. É o dom da sua maternidade divina. De todas as pessoas do mundo, Deus escolheu uma para que cumprisse a maior de todas as missões depois da missão do seu filho, que era de ser a mãe daquele seu filho. E essa pessoa é Maria Santíssima. Deus concedeu a Maria Santíssima o dom de ser mãe do Filho de Deus. E esse dom da maternidade divina não foi imposto a Maria. Ele foi oferecido e Maria aceitou. E ele foi oferecido não somente para o bem espiritual dela, que já era cheia de graça, mas para que ela o utilizasse em prol de toda a humanidade. Todo verdadeiro dom de Deus deve ser usado, segundo São Paulo explica, de acordo com a norma da fé, por todos os homens. E é isso que Nossa Senhora faz. A maternidade divina de Maria é um dom que ela utiliza para todos os homens. Porque Nossa Senhora, ela está disposta a receber a todos como seus filhos. Nós sabemos muito bem, pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus, e Nossa Senhora nos acolhe também como filhos. Nossa Senhora não rejeita ninguém. Mas não só o dom da maternidade divina de Maria está em benefício de todos os homens, mas está também em benefício do homem todo, ou seja, do homem inteiro, e de todas as dimensões da existência humana. Ou seja, Maria Santíssima intercede por nós, nos protege, nos beneficia em todos os passos da nossa existência. E justamente o evangelho que nós ouvimos hoje mostra muito bem de que maneira Nossa Senhora beneficia a humanidade no seu aspecto material e no seu aspecto espiritual. São as duas grandes dimensões da vida humana. Ia ter um casamento em Caná da Galileia. Esse casamento teve como convidados Jesus, os primeiros discípulos de Jesus e Maria Santíssima. Nesse tempo, Cristo ainda não tinha feito nenhum milagre, portanto o número de discípulos era um número ainda pequeno. Esses discípulos ainda não tinham sido selecionados como apóstolos, não tinha ainda essa distinção. A gente não sabe bem quantos estavam ali,
a gente sabe que eles foram convidados. Nossa Senhora também foi convidada. Lá pelas tantas, né, a gente sabe que o casamento dos judeus durava 1 semana, então a gente não sabe a que altura do casamento isso aconteceu, né? A gente não consegue nem muito conceber como é que funciona isso, né? Porque a gente faz uma noite só e tá bom. Então para eles era 1 semana. A única bebida praticamente que existia era o vinho. Nossa Senhora, como mulher observadora, percebe que o vinho acabou. E mesmo sem que Cristo tenha feito nunca nenhum milagre, e aí a gente já percebe como Nossa Senhora era uma pessoa de fé e sabia das coisas, mesmo que Cristo não tenha mostrado nunca para ela o seu poder de fazer milagres, Nossa Senhora vai até ele e fala: eles não têm mais vinho. A gente sabe, interessante, que quanto mais intimidade a gente tem com alguém, mais as frases curtas têm um alcance maior. A gente não precisa explicar muito. Poucas palavras a gente já se entende. Então a Senhora fala: ó, eles não têm vinho. E Nossa Senhora e Jesus dá uma resposta para Nossa Senhora que talvez soe para nós estranha. O que há entre mim e ti, mulher, a minha hora ainda não chegou. Mulher, se a gente fala hoje, né? Se alguém chama a mãe de mulher, a mãe vai bater, vai brigar, vai ficar triste, e com razão. Só que no tempo de Cristo e na língua de Cristo, mulher não tinha essa conotação, né, de afronta. Mulher era mais ou menos o equivalente nosso de senhora. Jesus fala: olha, a minha hora não chegou. Hora de quê? Hora de se mostrar para o mundo. Hora de mostrar o seu poder para os homens. E sem responder nada, Maria vai até aos serventes. As palavras de Cristo parecem um não. Só que Nossa Senhora, como mãe, ela sabe ler o que está sendo dito. Então ela entende: olha, minha hora não chegou mais, já que é a senhora que está pedindo. Então Nossa Senhora vai aos serventes e diz: ó, façam tudo o que ele mandar. E Jesus manda os serventes irem até a água da purificação. Os judeus, eles tinham rituais de purificação que eles faziam de vez em quando, né? Quando entravam na casa, se lavavam, não tinha água encanada naquele tempo. Então como é que fazia? Eram as talhas de pedra cheias d'água. Jesus mandou pegar a água da purificação, que ele usava para lavar a mão, lavar o pé, e servir para os convidados. E os serventes, obedientes, talvez até rindo um pouco da situação, fizeram isso. E eles ofereceram primeiro para o chefe dos garçons, que provou e ficou encantado com a gostosura do vinho, desse vinho novo. De modo que ele chegou a repreender o dono da festa: olha, você fez errado, o vinho melhor era para ter servido antes. É bonito que Nossa Senhora adiante o primeiro milagre de Cristo para conseguir uma graça aparentemente fútil. Esse é o tipo de coisa que a gente pensa. Só mesmo a mãe, para fazer o Filho de Deus adiantar a hora do milagre para salvar a festa de um casamento. Quem que se preocupa com isso? Mas foi isso que Nossa Senhora fez. O vinho na Escritura sempre teve o símbolo, o sinal da alegria. Maria Santíssima, que pede para Cristo a multiplicação do vinho, sempre foi entendida como aquele que intercede por nós, para que a alegria nunca faça falta na nossa vida. Nossa Senhora não salva somente uma festa de casamento,
mas ela vem nos mostrar que Cristo se ocupa com todas as preocupações humanas. E é por isso que nós rezamos também pelas coisas humanas. Que alguém poderia ser espiritualista e dizer assim: olha, a gente só pode rezar pedindo para ir para o céu, a gente só pode rezar pedindo graças extraordinárias, a gente só pode rezar pedindo virtudes. Mas o primeiro milagre de Cristo nos mostra: você também pode rezar pedindo as coisas aqui da terra. Você também pode rezar para que sua vida seja mais alegre. Você também pode rezar pedindo para que suas coisas deem certo. Porque às vezes nós precisamos de saúde, às vezes nós precisamos de emprego. E também dessas coisas humanas, Cristo se ocupa. E também dessas coisas humanas, Maria se ocupa e pede a Cristo por nós. E é bonito que o vinho seja símbolo da alegria, porque no fundo, de tudo aquilo que nós pedimos de humano, no fundo é para obter a alegria de viver. Se a gente pede saúde, é porque a doença nos entristece. Se a gente pede que Cristo nos livre de um sufoco financeiro, é porque isso nos entristece. Nós queremos alegria. Porque na alegria legítima aqui da terra, nós já experimentamos um pouquinho daquela alegria do céu, que é o objetivo para o qual Deus criou cada um de nós. E é por isso que nós, católicos, devemos continuar sempre rezando a Maria, pedindo que ela interceda por nós em todas essas coisas pequenas. Mas é claro, amados irmãos, que o objetivo não era somente salvar uma festa. Nossa Senhora é sede da sabedoria. Sem o pecado original, ela tinha certamente uma inteligência superior à nossa. E ela sabia muito bem que ao pedir que seu filho salvasse aquela festa multiplicando o vinho, uma outra graça seria também concedida junto com aquele milagre. E é a graça que São João aponta no final do Evangelho. Depois de multiplicar o vinho, diz São João, Cristo manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Maria sabia muito bem que a partir do momento que Cristo fizesse o primeiro milagre, aqueles homens que tinham começado a seguir a Cristo, porque São João tinha dito que ele era o Cordeiro de Deus, aqueles homens que ainda tinham dúvidas se eles estavam seguindo o caminho certo, iam perceber que seu filho tinha o poder do Senhor, que seu filho era Deus, e não somente um rabino, um profeta. E é por isso que esse milagre, mais do que multiplicar vinho, multiplicou a fé no coração dos discípulos. E aí a gente recorda, amados irmãos, a fé não é uma mera conclusão lógica. A fé não é força de vontade. A fé não é pensamento positivo. A fé é antes e sobretudo dom de Deus também. Graça que Deus concede. Por isso que aquele homem que queria um milagre de Jesus dizia: aumenta a minha fé. E Nossa Senhora, sobretudo, é aquela que intercede para que a nossa fé aumente, nossa fé cresça. Para que aquelas pessoas que ainda não receberam a semente da fé, recebam a semente da fé. E é por isso que esse milagre de Cristo tem tanta importância. É o início da fé dos apóstolos, é o início da fé da igreja. É sobretudo isso que Nossa Senhora quer incutir em nós com cada graça. Com cada graça que ela consegue de Cristo para nós. Todas as vezes que na nossa oração nós pedimos algo a Maria, e Nossa Senhora concede de Deus a graça para nós, ela consegue para nós em vista do aumento da nossa fé. Porque a fé é o mais importante.
Nossa Senhora quer que nós cresçamos no conhecimento, no amor do seu Filho. Que a gente receba a Trindade em nós pela fé nas pessoas divinas. Lembrando, a fé é fé nas pessoas. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito. E por eles eu creio no conteúdo da fé. Naquilo que eles viveram, naquilo que eles ensinaram. E é o Pai, o Filho e o Espírito que nos concedem esses mesmos dons todos. Se a gente começa falando que Deus nos dá graças gratuitas para o nosso bem e o bem de toda a igreja e o bem de toda a humanidade, esses dons gratuitos são concedidos a nós pela Trindade. E essa mesma Trindade nos concede não só o benefício extraordinário de termos uma mãe que é a mesma mãe de Cristo, mas nos concede também o dom extraordinário de habitar em nós pela graça e de ser recebidos por nós pelos sacramentos. De tudo de bom que Maria Santíssima trouxe para nós, evidentemente nada melhor do que Cristo, seu próprio Filho. E de todos os dons que nós poderíamos pedir hoje para Maria Santíssima, nada melhor também do que Cristo. Cristo vem a nós de muitas maneiras, mas a principal delas é a Santíssima Eucaristia. E se Cristo na Santíssima Eucaristia é o máximo que nós podemos desejar aqui nesta terra, aqui nesta vida, esse é o principal dom que hoje nós pedimos para sua mãe. Maria Santíssima, vós que multiplicastes, vós que concedestes, que conseguistes de Cristo, que Ele multiplicasse o vinho, multiplicasse a alegria na vida daquela família, naquele casamento que estava fracassando, consiga para mim a maior de todas as alegrias, de ter em meu peito o seu Filho vivo, realmente presente na Santíssima Eucaristia. Que esse dom nunca falte na minha vida. E que se um dia eu estiver me desviando, se um dia eu estiver me afastando do vosso Filho, que a senhora vá lá falar com ele: filho, aquele teu irmão está se afastando, está perdendo o vinho, está indo para longe de ti. E assim Nossa Senhora vai conseguir para nós novamente essa graça. Está sempre junto de Cristo, está sempre recebendo a Cristo. Que aqueles que hoje não puderem receber essa graça do dom eucarístico em seu coração, peçam a Nossa Senhora a graça de o quanto antes estar unido a Ele em comunhão no altar. Peçamos a Nossa Senhora essa graça, que nós sejamos verdadeiros filhos de Maria Santíssima, que ela nunca deixe faltar a alegria, nem material, nem espiritual, em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos de pé. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé. Credo em unum Deum. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, o só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido do